todos. Novamente, a pedido do nosso apoio operacional, nosso apoio técnico, eu lembro que, quando a manifestação de qualquer dos pares, os demais pares, ligar o microfone, porque não há problema de microfone, isso pode causar problema na transmissão. Inclusive, se isso aqui está funcionando. Acesa a luzinha. Alô? Alô? Senhores procuradores, boa tarde. Eu deixo, neste momento, submeter a aprovação a ata da sessão anterior, da quarta sessão ordinária, realizada na data de ontem. Eu lembro bem, sessão ordinária, tendo em vista que ela não foi ainda devidamente conferida e será apresentada na próxima sessão deste colegiado. Clientes, procuradores, tive hoje que convocar extraordinariamente esta sessão do colegiado, tendo em vista uma intimação que recebi do Egrégio Tribunal de Justiça Estadual, coincidentemente relativo a fatos tratados na sessão de ontem e até correlatos ao julgamento, ao processo que foi posto ontem em julgamento na sessão ordinária, pautado para a sessão ordinária de ontem, processo 09/2014, 373, dígito 0, que trata da redefinição das atribuições das promotorias de justiça e que tinha um pedido de vista do eminente procurador Sandro Barbosa Lopes. Recebi, na data de hoje, a seguinte intimação, e trago isso ao conhecimento deste colegiado devido à gravidade da situação a ensejar a manifestação do Colégio de Procuradores de Justiça, que pode, nos termos da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e da Lei Orgânica Estadual, ser convocado a deliberar sobre questões de interesse institucional mediante convocação do Procurador-Geral de Justiça. Os fatos dizem respeito, talvez até mesmo, à autonomia da instituição, bem como ao exercício de suas prerrogativas institucionais. Diz o mandado de intimação. Classe, e aqui vou pedir que venha aos meus colegas para poder demonstrar por qual motivo esta intimação ensejou a convocação extraordinária do colegiado
os termos da lei orgânica nacional e da lei orgânica estadual, por parte da Procuradoria-Geral de Justiça. Classe: cumprimento provisório de decisão número 100413-07.2014.8.01, uma sequência de 4 zeros, ou 0, 0, 0, 0, para não ficar dúvida quanto ao número constante do mandado de intimação. Origem: Plácio de Castro. Órgão: Tribunal Pleno Jurisdicional. Relator: desembargador Adair Longini. Impetrante: Rodrigo Fontoura de Carvalho. Procuradores: Lucas Vieira de Carvalho e Alessandro Calil de Castro. Impetrado: Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Acre. Litisconsorte: passivo Efraim Henrique Mendonça Mendivil Filho. Objeto: obrigação de fazer / não fazer. Mandado: 001.2014/035096-0. Mandado de intimação. Destinatário: Presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Acre. Vou ler ipsilíteres. Na pessoa do Procurador-Geral de Justiça, senhor Oswaldo Albuquerque Lima Neto, ou de seu representante legal, podendo ser encontrado no Ministério Público do Estado do Acre, com sede na rua Benjamin Constano, no 939, terceiro andar, centro, Rio Branco, Acre. Finalidade: eu peço aos senhores que atentem para a finalidade da intimação. Finalidade: efetuar a intimação do impetrado para que, no prazo de 10 dias, dê cumprimento ao acórdão número 7.257, proferido pelo Tribunal Pleno, no mandado de segurança número 00004.5.2013.8.01.000, conforme determinado no despacho de páginas 36/39, cuja cópia destes autos e do acordo seguem anexo em mídia digital. Antes de assinar a ciência deste mandado, eu pedi ao senhor secretário-geral do Ministério Público, do Celso Jerônimo, que, acompanhado do oficial de justiça que pegou o mandado judicial da Procuradoria-Geral de Justiça, pudesse imprimir o que constava deste CD. Tem uma etiqueta escrita à mão com a seguinte numeração: 10013-413-07.2014.8.01.000. E, senhores, foi esse o CD que chegou. Os senhores podem observar que o CD não tem nenhuma identificação para o CD e que foi acertada a decisão da Procuradoria-Geral de Justiça de pedir que o senhor secretário, na presença do senhor oficial de Justiça, efetuasse a impressão do que constava. Bem, mandado expedido e subscrito por ordem do desembargador Adair Longini, em analogia ao disposto no artigo 225, inciso 7 do CPC, Rio Branco, Acre, 15 de julho de 2014. Bacharel Victor Mateus N. Mini Koski, diretor judiciário, desembargador Adair Longini, relator.
com licença, exatamente às 11h40. Bem, o acordo a que se refere o mandado de intimação veio também impresso, eu também recebi e foi impresso. E na sua emenda, no seu item 10, diz o seguinte: segurança concedida para, além de tornar nulos o edital número 04/2013 e a resolução número 004/2013, ambos emanados do Conselho Superior do MP/AC, determinar que o cargo vago de promotor de justiça de lembrança final titular da 5ª Promotoria de Justiça Criminal de Rio Branco seja provido mediante a prévia abertura de concurso de promoção pelo critério de antiguidade. Essa é a decisão proferida, a conclusão da decisão proferida nos autos em acordo datado de 26 de fevereiro de 2014, no mandado de segurança objeto do presente. A finalidade do mandado de intimação é efetuar a intimação do imputado para que, no caso de 10 dias, dê cumprimento ao acordo 7.257, proferido pelo Tribunal, que decidiu o acordo 7.257 tornar nulos o edital de resolução do Conselho Superior e determinar que o cargo vago de promotor da 5ª Promotoria Criminal seja provido mediante a prévia abertura de concurso de promoção pelo critério de antiguidade. De ver-se que a decisão concessiva da segurança ainda não transitada em julgado, não fixou nenhum prazo para o seu efetivo cumprimento. E, senhores, na minha miopia intelectual, eu ouso pensar, entender que nem assim poderia fazer, porque estabeleceu um critério para o preenchimento da vacância do cargo. Perfeito? Segundo o entendimento da Corte, mediante as teses constantes referidas do OMS. Disse o Tribunal de Justiça que o provimento deveria se dar mediante prévio concurso de promoção pelo critério de antiguidade. Significa que, quando aberto, porque os editais 04 e resolução 04, o edital 04, a resolução 04, o egrégio Conselho Superior da instituição foram tornados nulos. Apesar de que este acordo ainda não transitou em julgado. Mas a lei determinar a nulidade do edital da resolução, disse o julgado que deve ser observado, quando no preenchimento desse cargo, o critério, o prévio concurso de promoção pelo critério de antiguidade. Eu quero historiar, a partir do momento em que tomei conhecimento extraoficial disso, por terceiros, mas já de início trago a este colega
cumprir em 10 dias o quê? Porque o tribunal não determinou isso. O tribunal não fixou prazos. Estabeleceu que deve ser observado um determinado critério quando o preenchimento daquele cargo, daquela vaga, preenchimento daquela vaga. Mas não fixou nem o prazo. Se o edital e a resolução do concurso anterior estão tornados nulos e provisoriamente estão, provisório porque não há trânsito julgado, a decisão está sendo cumprida. Não houve nenhum ato do egrégio Conselho Superior, seja por sua presidência, seja por parte do colegiado, a afrontar a decisão judicial. Nem um ato a afrontar a decisão judicial. Mesmo porque, excelências, desta decisão fui intimado hoje, através deste mandado de intimação que li para os senhores, datado de 15 de julho e recebido hoje, 29 de julho, às 11h40. O presidente do Conselho Superior do Ministério Público Estadual, em momento algum, foi notificado, intimado, oficiado, telegramado, a cumprir qualquer decisão. E mesmo assim, em nenhum momento exerceu qualquer ato que pudesse afrontar a decisão do egrégio Tribunal de Justiça do Estadual. Pelo contrário, ao ser questionado no gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, ainda funcionando aqui, pelo impetrante, perguntou ao impetrante: vai cumprir? Eu digo, vou cumprir quando for notificado a decisão. Até o momento não fui. E eu fui hoje. E os senhores podem estar se questionando, mas qual é a relevância institucional? Para e passo, chegaremos lá. Esse mandado de segurança teve início no ano de 2013, quando o ilustre promotor de justiça, Rodrigo Fontoura de Carvalho, questionou a abertura do processo de provimento do cargo vago de titular da 5ª Promotoria de Justiça Criminal pelo critério de remoção, sob a alegação que a nossa lei não era clara e determinava que tão somente através de promoção por antiguidade poderia aquele cargo ser provido. Inicialmente, e aí fui me informar de todo o andamento processual relativo a esse mandado de segurança. De início, o que seria e é um direito legítimo de qualquer um tentar a garantia ou a defesa de um direito que entende seu, não haveria o que se questionar se de início não
chamasse a atenção um fato que preocupou esta instituição, ainda na gestão da nossa procuradora emérita, doutora Patrícia Reis. O eminente relator entendeu que a competência para o processo de julgamento de um mandato de segurança contra ato do presidente do Conselho Superior do Ministério Público seria a Justiça do Primeiro Grau, ao argumento de que quem tem foro privilegiado é o Procurador-Geral de Justiça. Mas, talvez, descurando de que não existe presidente do Conselho Superior do Ministério Público que não seja o Procurador-Geral de Justiça. Seja de forma, enquanto Procurador-Geral titular ou enquanto Procurador-Geral em exercício. Não há como se dissociar a figura do presidente ou a autoridade do presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Procurador-Geral de Justiça, como não há que dissociar a figura do presidente do Colégio de Procuradores, do Procurador-Geral de Justiça, por um único detalhe, simples, pequeno, talvez difícil, por tão pequeno de detalhe que seja, observar que são a mesma pessoa, a mesma autoridade. E o tribunal, por maioria, reconheceu a competência da Corte para o processo de julgamento, vencido o relator do MS. Pois bem, após receber a visita do impetrante e dizer que eu só poderia cumprir a decisão do tribunal e a cumpriria quando fosse devidamente notificada. Tive conhecimento posterior, porque não acionei a Procuradoria Geral do Estado do Acre, e nisso demonstro o quão me mantive equidistante do procedimento. A Coordenadoria de Recursos do Ministério Público, no sagrado, a observância do sagrado princípio da independência funcional, sagrado princípio da independência funcional, ardorosamente tão bem defendido por todos nós, os nossos bravos e aguerridos promotores, no exercício do sagrado princípio da independência funcional, embargou a decisão quando intimada enquanto custos legis, como tem que ser, como só acontecer. Junto à Coordenadoria de Recursos, essa intimação é recebida no Ministério Público quanto custos legis. Embargou a decisão devido a uma causa superveniente a ela, que seria, que foi a aprovação e o sancionamento e a sanção da lei orgânica que alterou a lei 8.000, a lei 8.083, se agora nesse momento o número, a lei estadual 218, lei complementar estadual 284, de 3 de abril de 2014, que alterou a lei complementar 08/83, e que alterou o dispositivo questionado. Essa lei, inclusive,
seu anteprojeto, foi aprovada a unanimidade por este colegiado antes de sua remessa à Assembleia Legislativa, garantindo a observância da remoção antes de qualquer processo de promoção mediante os critérios alternados da antiguidade e do merecimento. Ela só veio, talvez, a clarear do sangue. O senhor falou que realmente nossa lei tinha um dispositivo truncado. O novo dispositivo veio tirar esse truncamento e manter aquilo que sempre ocorreu nas remoções e promoções do Ministério Público Estadual até a impetração do mandado de segurança, objeto desta sessão. Houve os embargos, e aí, eu não sei se os senhores gostariam que eu pedisse ao doutor Sami que repetisse, historiasse novamente. Se o colegiado quiser, eu peço ao doutor Sami que Cristina gostaria, doutor Sami, de falar novamente dos embargos? Gostaria de pedir para ele não falar. Então, porque a doutora Gisele não estava na sessão, não há necessidade? Tem um voto Mas dele. eu comentei esse tempo. Perfeito. Tá Então, bom. Mas Tem se um for voto necessário. dele. perfeito. Então, pois bem, então, os embargos foram julgados daquela forma como relatado ontem pelo doutor Sami na nossa sessão ordinária. Porém, após o julgamento dos declaratórios, através do despacho proferido justamente no feito cumprimento provisório de decisão número 100.004.3.7.2013.8.0.000. E estes autos foi proferido o seguinte despacho. Trata-se de petição pela qual Rodrigo Fontoura de Carvalho postula a execução provisória do acordo proferido pelo plenário deste tribunal no mandado de segurança número 450-85.2013.8.01, uma sequência de 4 zeros, cujo dispositivo é o seguinte: dispositivo é o seguinte: ante o exposto, voto do eminente desembargador, citado pelo mesmo eminente desembargador no seu despacho. Ante o exposto, conceda segurança postulada para, além de tornar nulos o edital número 04, resolução 04, 2013, ambos com seu superior determinado, cargo vago, promotor de justiça final titular aqui no Controle de Justiça Criminal de Rio Branco, seja provido mediante a prévia abertura de concurso de promoção pelo critério de antiguidade. Ou seja, a conclusão do voto é a mesma conclusão ipsilitris da ementa do acordo citado. O citado acordo foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 11 de março de 2014, julgado em 7 de fevereiro,
publicado no dia 11 de março de 2014, folha 407 dos autos do processo correspondente, contra o qual vieram a ser opostos embargos de declaração. Nos aclaratórios, o Ministério Público Estadual arguiu a perda de objeto da ação ornamental, sob o argumento de que, com a recente alteração introduzida pela Lei Complementar 284, de 3 de abril do ano corrente, o artigo 121 da Lei Orgânica do MPAC, Lei Complementar 008/83, que é essa que está aqui, passou a prever que a remoção sempre precede o provimento por promoção, seja pelo critério de envelhecimento, seja pelo critério de antiguidade. Entretanto, segundo o acordo publicado no Diário da Justiça Eletrônica de 8 de julho último, os embates de declaração foram, à unanimidade, rejeitados pelo pleno e, portanto, mantido o acordo proferido na ação ornamental. Mantido, bem ressaltado, mantido, os embargos foram rejeitados, portanto, mantido o acordo. Mantido o acordo, está mantida aquela decisão de determinar que o cargo vago de promotor de justiça de entrância final, titular aqui na Promotoria de Justiça Criminal de Rio Branco, seja provido mediante a prévia abertura de concurso de promoção pelo critério de antiguidade. Pois bem, diz o despacho. O acordo ora objeto da execução ainda não transitou em julgado. Ele está sujeito a recurso especial e ou extraordinário. Estou lendo, abre aspas, entre aspas, o despacho do eminente relator. Continua. A existência de trânsito em julgado justifica que o pedido, a inexistência de trânsito em julgado justifica que o pedido de execução seja processado em autos apartados. Além do mais, a teor do artigo 14, parágrafo 3º, da Lei Federal nº 12.016, de 2009, a sentença que concedeu o mandato de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo os casos em que for vedada a concessão da medida liminar. As decisões concessivas proferidas em mandato de segurança são passíveis de execução específica e imediata, provisória, ressalvadas as hipóteses legais. A respeito, transcrevo o magistério de Luiz Fux. No mandato de segurança, o magistério de Luiz Fux no livro do mandato de segurança, de 2010. A sentença liminar, continua o desembargador citando Luiz Fux, a sentença liminar cumpre-se por simples ofício dirigido à autoridade coatora. O ofício tem caráter executório, cabendo à administração dar cumprimento da decisão, cujo teor transmitido pode determinar a execução específica ou in natura. E aqui eu abro parênteses para relembrar novamente que em nenhum momento, salvo na data de hoje, às 11h40 da manhã, recebi eu um ofício me notificando desta decisão. Continua o desembargador. O dispositivo do acordo executado impõe à autoridade federal, presidente do Conselho Superior do Ministério Estadual, uma determinada obrigação de fazer. Uma determinada obrigação de fazer. A despeito, em que pesa a citação do eminente Luiz Fux, acerca do simples ofício dirigido à autoridade apontada por autora, que pesa essa citação, diz o despacho.
a despeito de o referido acordo ter sido levado à publicação no dia 11 de março de 2014, a obrigação dele imposta não foi cumprida, passados mais de 4 meses. Passados mais de 4 meses. A leitura desse despacho publicado no Diário da Justiça Eletrônica leva a crer que o presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Acre descumpriu uma decisão emanada do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Acre. E isso já dura mais de 4 meses. O que não consta aqui, eminentes procuradores, é que realmente passaram mais de 4 meses, o presidente do egrégio Conselho Superior do Ministério Público não havia sido intimado, não havia recebido ofício algum. O foi hoje. E aí eu me socorro também, dada a minha miopia intelectual, novamente me socorro dos nossos colegas, porque não tenho conhecimento até o presente momento que a lei orgânica do Ministério Público Nacional, estadual, da União aplicável por força da Lei Nacional do Ministério Público tenham sido revogados no tocante à intimação pessoal do Ministério Público. O silêncio me leva a crer realmente que não foi. Então, não há como impingir a pecha de descumprimento de decisão judicial a quem dela não foi regularmente intimado. Senhora corregedora. Vou além, ou melhor, continuo a ler além. Continua o despacho. Nas ações que têm por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, e com maior razão nas ações de mandado de segurança, o juiz pode se utilizar de medidas que possam concretizar a tutela específica ou mesmo resultado prático equivalente, entre as quais sobressai a multa. E há novamente uma citação de Luiz Fux. Ainda vale dizer que, mesmo quando não imposta a decisão que serve como título judicial, exequendo, a multa pode ser adaptada no próprio módulo processual executivo. É o sufrágio Alexandre Freitas Campos. Para quê? Deve, pois, o juiz fixar uma multa pelo atraso no cumprimento da decisão. Multa essa que servirá como meio de coerção, isto é, meio de pressão psicológica. O juiz deve, pois,
fixar uma multa pelo atraso no cumprimento da decisão judicial. Multa é essa que servirá como meio de coerção, isto é, meio de pressão psicológica a incidir sobre o devedor, de forma a constrangê-lo a cumprir voluntariamente a decisão judicial. E eu faço novamente um parênteses para relembrá-los. O ar-condicionado não está funcionando. Que não houve atraso no cumprimento da decisão judicial, porque desta decisão não foi o presidente do Conselho Superior intimado. O foi hoje, e sendo hoje a prevalecer o despacho, a partir de amanhã se inicia um prazo para cumprimento de 10 dias. Por tudo quanto exposto, determino a intimação do presidente do Conselho Superior do Ministério Público, entre parênteses, Procurador-Geral de Justiça, vírgula, senhor Oswaldo Albuquerque Lima Neto, por meio de oficial de justiça, para que, no prazo de 10 dias, dê cumprimento ao acordo preferido pelo Pleno deste Tribunal no mandado de segurança, número 450, etc., sob pena de incidência de multa diária no valor de R$5.000 e ainda sob pena de incorrer em crime de desobediência e outros crimes previstos na Lei Federal 1079/50. Artigo 26 da Lei Federal número 12.016/2009. Bem, novamente relembrando que não houve nenhuma intimação regular do presidente do Conselho Superior para cumprimento da decisão. Relembrando também que o Tribunal Pleno não fixou prazo para provimento da vaga, mas disse que aquela vaga deveria, quando preenchida, o ser pelo concurso de promoção por antiguidade, ainda sobressai uma outra questão. O despacho do qual foi intimado hoje determina a fixação de um prazo não fixado pela Corte, a fixação de multa como coerção psicológica, também não fixada pelo Tribunal Pleno. E também peço aos senhores que atentem para esse detalhe deste processo. Além do Tribunal não ter fixado o prazo, além do Tribunal Pleno não ter estabelecido qualquer multa pelo não cumprimento, o próprio eminente relator anteriormente havia decidido. Eu vou pedir novamente a atenção dos senhores.
analisar pedido de aplicação de multa combinatória, formulada pela parte impertante, nos autos do mandado de segurança 450, lembrando sempre, 450, traço 5, aquele mesmo que já citei, com todos os zeros. Ao analisar esse pedido de aplicação de multa, as folhas 415 dos autos do mandado de segurança, Sua Excelência, eminente relator, decidiu. Vou abrir aspas e pedir aos senhores a máxima atenção. Uma vez concluído o julgamento do mandado de segurança número 00045-5-0-4-5-0-85.2001.000, repito, aspas, uma vez concluído o julgamento do mandado de segurança número tal, sem que o colegiado tenha optado por fazer constar no respectivo acórdão multa combinatória como meio coercitivo indireto para cumprimento de seu deciso, inviável a imposição de tal medida por parte deste relator, consoante requerido pelo impetrante em petição de folha 408 e 413. Ressalvado, claro, o manejo de reclamação. Paradoxalmente, na data de hoje, foi intimado de um novo despacho proferido pelo mesmo eminente relator, determinando a aplicação de multa e a fixação de prazo inexistentes, ambos no deciso do egrégio Tribunal Pleno da nossa Corte de Justiça Criminal. Trago ao conhecimento dos senhores este relato, porque hoje fui intimado dessas decisões, tanto da decisão de fevereiro, publicada no Diário da Justiça em março, quanto do despacho do eminente relator. Aliás, de ambos os despachos, entendendo que não podia adicionar ao julgado do pleno do tribunal nada além do que efetivamente foi julgado, e esse mais recente, determinando a inovação da multa pecuniária e do prazo para o cumprimento da decisão. Trago isso ao conhecimento deste egrégio colégio de procuradores. Reputo muito grave a decisão da qual fui intimado. Estou intimado a cumprir sob pena de multa e prisão um julgado que não tem prazo certo. Um julgado cuja decisão não foi descumprida. E um julgado que está sendo cumprido. Porque a partir do momento que não se iniciou nenhum outro processo de remoção, promoção da 5ª Promotoria Criminal, não se pode falar em descumprimento do julgado. Mas muito menos se pode falar em descumprimento do julgado
do qual não se foi intimado. O presidente do Conselho Superior foi, se pudermos entender como pessoas distintas, informou o presidente do Conselho Superior, hoje me informou que foi intimado às 11h40. Trago ao conhecimento dos senhores, por isso a convocação nos termos da nossa legislação federal e estadual para análise, conhecimento e eventual deliberação deste colegiado. A doutora... Só um esclarecimento. Esse novo despacho inovador com a aplicação da multa, ele surgiu em razão de um pedido de execução provisória da decisão do lado de segurança, não é isso? Sim. Ah, ok. Sim. Já havia antes o pedido anterior que havia sido deferido no mesmo sentido, de fixação de multa, etc. Eu queria, a doutora Gisele não estava na sessão ordinária, mas, por coincidência, nós ontem estávamos, foi trazido, pautado para julgamento, o processo que trata justamente das atribuições e, aliás, a própria existência, estou dizendo, da 5ª Promotoria de Justiça Criminal. Porque foi feito um estudo, agora foi feito um estudo pela Corregedoria Geral, que se manifestou pela desinstalação dessa Promotoria de Justiça. Esse processo iniciou na sessão de maio, a sessão realizada no mês de maio, a última sessão do mês de maio. Houve um pedido de vista, eu inclusive havia votado pela redefinição das atribuições da 5ª Promotoria, que tinha as atribuições perante a promotoria do júri, mas hoje nós temos 2 varas do júri, e corrija o doutor Santos se estiver enganado, com 4 promotorias já exercendo as suas atribuições. 2 a cada vara. Então essa aqui seria a 5ª Promotoria. E foi feito um estudo, inclusive histórico, feito todo um histórico, a respeito da desnecessidade da manutenção dessa promotoria. Eu inicialmente, devido a requerimentos diários que recebia da promotora da 13ª Promotoria Criminal, atribuições junto à Guarda da Violência Doméstica, havia até votado inicialmente pela redefinição das atribuições para que essa promotoria passasse a abarcar as atribuições junto seria uma 2ª Promotoria da Violência Doméstica, as atribuições junto à Vara da Violência Doméstica. Mas no meio tempo em que o Sua Excelência, o eminente procurador, doutor Sandro, pediu vista nesse meio tempo, em face dos requerimentos, doutora Cátia, porque Vossa Excelência, como corregedora, participou inclusive de reunião nesse sentido, juntamente com o procurador, os procuradores adjuntos, fizemos um levantamento acerca da estrutura das promotorias de justiça da capital e do interior. E constatamos que a promotoria, dessa 13ª Promotoria, com atribuições junto à Vara da Violência Doméstica, tem a 3ª maior estrutura do Estado. Só perdemos estrutura para as promotorias do Cruzeiro do Sul e da Infância e Juventude.
Isso me levou a repensar da necessidade de instalação de uma segunda promotoria da violência doméstica. O doutor Sami, no seu voto vista ontem, inclusive encampando o estudo levado a efeito pela Corregedoria Geral, votou pela desinstalação da 5ª Promotoria Criminal, sessão de ontem. Tendo votado ainda a eminente procuradora doutora Cátia, doutor Grajá, doutor Flávio, doutor Carlos Maia, claro, o próprio doutor Sandro, doutor Cosmo Abesteves, eu inclusive, e faço do levantamento que mandei levar a efeito acerca da estrutura da violência doméstica, bem como em conjunto com o estudo realizado pela Corregedoria Geral, reconsiderei inclusive meu voto de redefinição das atribuições. Reconsiderei meu voto. E votei acompanhando o voto vista. Pediu vista a eminente procuradora, a doutora Patrícia Rio, e reservou-se para votar após o voto vista a não menos eminente procuradora, Juscelia Evangelista. E Vossa Excelência também no julgamento inicial, no início do julgamento também havia se reservado para votar após o voto vista do eminente procurador Sami. Eu digo que... Presidente, Pois não? eu queria que depois me fosse facultada a palavra. Vossa Excelência permitir, então, terminar. Tá, eu queria inicialmente então trazer ao conhecimento deste colegiado as decisões que foram proferidas, a intimação que recebi hoje, a primeira intimação que recebi desse processo que foi hoje, todos os fatos que talvez se somem naqueles narrados ontem na sessão de ontem pelo doutor Sami, trazer a reflexão, dizer que a Procuradoria-Geral de Justiça está com a decisão, está analisando a decisão e, após a análise, vai verificar que providências irá adotar. Até porque, quanto ao cumprimento, eu volto ao início da minha manifestação. Em nenhum momento, mesmo não tendo sido intimado, houve descumprimento da decisão. E eu estou aqui, talvez diante da minha miopia, trazendo aos eminentes pares a minha preocupação, porque talvez Vossas Excelências, com a maior sapiência jurídica que tem, possam até sugerir ou demonstrar ao presidente do Conselho Superior o que cumprir. Eu já li a decisão, reli a decisão hoje, já li várias vezes a emenda do acordo e não enxergo o que fazer além de, aí sim, talvez ferindo a autonomia e as prerrogativas institucionais, minha autonomia, abrir um procedimento em
em descompasso com a nova legislação, sem olvidar que estaríamos deixando um município a ser cumprido o despacho de 10 dias do presidente relator para cumprimento da decisão dessa inovação. Podemos estar, talvez, a deixar um município sem assistência ministerial. Porque quando, na gestão da doutora Patrícia, foi aberto o processo de remoção para aquela promotoria na capital, nós estávamos a tratar de movimentação na carreira, na capital, na entrância, onde haviam já e outros colegas. Era simplesmente uma troca de uma promotoria por outra, mas a entrância e a localidade não ficariam desfalcadas de um membro do Ministério Público. Eu tenho essa preocupação, divido essa preocupação com o colegiado, com base na nossa missão institucional e no comando emergente da nossa lei orgânica. Mas eu passo a palavra, doutora Patrícia, a Vossa Excelência. Cumprimento o nosso presidente, os meus pais, servidores desta casa. Eu quero dizer aos nobres colegas que, quando fui convocada para essa sessão, e sabedora de que esse assunto seria tratado aqui, como havia pedido vista do processo ontem, me debrucei sobre ele. A meu pedido de vista foi justamente para que eu pudesse fazer uma melhor análise do feito, já que havia uma demanda judicial, uma mandado de segurança proposto, questionando a forma de provimento da unidade ministerial que nós estávamos a discutir. Inclusive, eu fui autoridade impetrada originária. E não conhecia o mandado de segurança, mas não tinha conhecimento das decisões que foram ontem citadas aqui pelo Dr. Sami, no seu voto, e eu, por cautela, disse aqui que preferia me debruçar sobre essas decisões e trazer o meu voto na forma regimental. Eu fiz isso. Regimentalmente, o voto vista, o relator deve, pelo nosso regimento, trazer na sessão seguinte. Nós estamos em sessão. Eu estou apta a votar. Mandei o processo para a secretaria para que fosse pautado e indago aqui a Vossa Excelência se eu posso proferir o meu voto, colocar o processo na continuação aí do julgamento. Se Vossa Excelência se encontra se apta, nós estamos a julgar o processo ontem. Eu queria então que a secretaria me passasse o processo. Eu queria falar antes da votação. A palavra do doutor José. Bom, eu sei que nós temos vários recursos judiciais a questionar essa decisão, mas eu entendo que a gente poderia ponderar para não haver uma quebra de forças, assim, um jogo de quebra de braços, e a gente procedesse essa promoção dos termos como foi feito o mandado de segurança, sempre esclarecendo em razão da determinação e fazer essa promoção, independente da gente continuar a questionar judicialmente isso aí, porque eu estou entendendo que eles
dá para a gente cumprir esse mandato do jeito que foi proposto. Sempre esclarecendo que, em razão dessas ameaças de prisão, de multa, isso para a gente questionar, nós não sabemos, nem sempre as decisões são legais. Geralmente, há decisões que são corporativas. Então, eu acho que a gente deveria, antes de ter essa quebra de força de braços, ponderar e tentar, de alguma forma, uma solução mais pacífica desse assunto. Antes, doutor José, não existe, pelo menos da parte do Ministério Público, nenhuma quebra de prazos. O Ministério Público foi intimado hoje da decisão. Em nenhum momento descumpriu, ou o Conselho Superior descumpriu a decisão. Mas aí, a partir do momento que a gente já está questionando até desinstalar essa quinta promotoria, eu já estou vendo assim como mais um motivo deles falar que a gente não quer cumprir essa decisão, entendeu? Eu acho que a gente deveria tentar uma solução mais pacífica, sabe? Não sei. Eu gostaria de que os colegas... Mas assim, só para esclarecer, né? O julgamento a respeito das atribuições foi iniciado antes de qualquer intimação do Procurador-Geral do Presidente do Conselho Superior. Ele, inclusive, não foi concluído ontem, porque a doutora Patrícia pediu vista. Só dois não votaram? Foi. Você reservou para votar depois do seu voto. Mas então é por isso mesmo que eu gostaria que a gente ponderasse. Se a gente for votar e tudo isso que está acontecendo, vamos desinstalar essa quinta promotoria, como é que vai ser cumprida essa decisão? Mais um impróprio para essa questão. Nós estamos botando mais lenha na fogueira. Eu acho que essa matéria pode ser tratada no processo de julgamento que eu estou propondo aqui que a gente retome. Porque eu acho que o que a gente tem que discutir é a legalidade do que foi proposto no voto do doutor Sami, que é a desinstalação. Quando eu pedi vista, foi justamente para que eu pudesse avaliar se havia conflito entre o que estava sendo proposto no voto do doutor Sami, que era a desinstalação, com as decisões do Tribunal de Justiça. Porque eu temia justamente que a doutora Gisele estava temendo, mas não pelos mesmos fundamentos, mas para que o colégio de procuradores, ou pelo menos eu, enquanto membro desse colegiado, pudesse votar com a consciência tranquila de que a nossa decisão não iria afrontar a decisão do plenário do Tribunal de Justiça. Formei a minha convicção e gostaria de externar, e a gente pode então passar a discussão. Se a gente puder encaminhar dessa forma, Quer falar? Mas o presidente vai quando eu concluir, porque antes de começar a votação, entendeu? Senão aí vai ser inoportuno a gente fazer essas ponderações. a minha sugestão é nesse sentido. Eu estou apta a votar, acho que a discussão pode se dar no processo de julgamento. Agora é evidente que, regimentalmente, o presidente pode submeter esse colegiado. Doutor Costa? Mas é voto? É sobre o voto? sobre a sua exposição e sobre a manifestação do Dr. José. Não é voto. Patrícia, então, mas o seu voto, Charles? Sou presidente do colegiado, cumprimento a todos pela assistência dos colegas, do Celso. Eu queria fazer uma ponderação, porque os fatos que foram trazidos lá ao conhecimento colegiado pelo presidente do colégio, por ele expostos com bastante clareza, são de fato de extrema gravidade. Ele, como autoridade que recebeu a ordem judicial
impondo multa, impondo advertência de prisão em caso de descumprimento. Parece-me que essa era a grande preocupação dele, de o que fazer diante de uma Não. Entendi isso. Minha preocupação é o ferimento das prerrogativas do Ministério Público. Não estou preocupado com a advertência acerca de processo por crime de desobediência ou crime de responsabilidade, porque, primeiro, que não os cometi, segundo, que não os cometeria. Então, não tenho nenhuma preocupação pessoal com relação a isso. Em nenhum momento tive e tenho qualquer preocupação pessoal com relação a isso. A minha preocupação em trazer os fatos aqui a este colegiado é tão somente tocante ao, no meu entender, ferimento ou eventual ferimento das prerrogativas institucionais do Ministério Público. Eu me senti na obrigação, enquanto chefe da instituição, de partilhar com o órgão maior deliberativo do parquê o que estava acontecendo a partir do momento em que fui intimado desse espaço. Bom, então é menos grave do que o que eu pensei que fosse. Porque em se tratando de afronta de prerrogativas do Ministério Público proferidas em autos de decisão judicial, o Ministério Público tem os recursos cabíveis para isso. A minha preocupação é muito similar à da doutora Gisele. Por quê? Porque após o julgamento desse mandado de segurança, o Ministério Público mandou uma lei, foi aprovada uma lei que alterou a legislação na qual se fundamentou esse mandado de segurança. Depois ele foi interposto em má declaração, foi julgado improcedente. É isso? Posteriormente, nós instauramos um procedimento administrativo para se discutir atribuições de uma promotoria, exatamente a promotoria que estava sendo objeto de questionamento judicial. Por isso, ontem eu estive de votar e não vou votar em relação ao método deste caso. Mas em relação a essas questões que foram trazidas aqui, eu penso que deva ser ponderado com bastante cautela qual é o encaminhamento que nós vamos dar, porque qual seria a consequência de, na data de hoje, após o Procurador-Geral ter sido intimado de uma decisão, que a partir de amanhã, que é o primeiro dia do prazo, constitui mora, e aí, nesse caso, a adesão judicial, em princípio, tem que ser cumprida, nós defendemos isso, sempre. Qual seria a providência mais adequada juridicamente para que o Ministério Público pudesse, a um só tempo, defender as suas prerrogativas que entende que foram violadas e também, ao mesmo tempo, manter a sua autonomia, podendo decidir acerca das atribuições das suas promotorias. O Ministério Público entende que a promotoria não se justifica, embora eventualmente se justificasse ao tempo que se abriu a promoção, é outra. A minha preocupação é que, ao ser intimado dessa decisão e estando em curso esse procedimento, que pode ser sim interpretado como uma forma de burlar o cumprimento de uma decisão judicial, e as consequências que quem vai sofrer é o Procurador-Geral, quanto ao articulador. Eu gostaria que fosse ponderado se é razoável nós insistirmos nesse procedimento agora, neste momento, fecharmos essa questão, que implicaria, em princípio, até um tumulto, um prejuízo da decisão judicial. Como é que eu vou cumprir uma promoção da promotoria que eu desinstalo? Eu desinstalo exatamente quando sou notificado de que tenho que dar promoção para o membro do Ministério Público. Como é que nós vamos defender isso? Como é que vamos expor isso? Acho que nós temos que amadurecer mais essa questão. Então, antes do julgamento desse procedimento, eu levanto a questão de ordem para que o colégio, que Vossa Excelência, como presidente, submeta ao colegiado essa deliberação. O colegiado delibera sobre de fato o que fazer com relação a isso em termos processuais, com a decisão que está colocada, da qual o presidente do colégio do conselho foi intimado sob pena, as penas que já foram ditas. E aí, posteriormente, sim, vamos dar seguimento ao julgamento. E a doutora Patrícia, então, segue com o seu voto. Essa é a minha sugestão, excelência. Antes de submeter a questão de ordem, vou receber a palavra do Sandro.
depois eu queria falar sobre a questão de ordem também. Antes do julgamento, não está no julgamento, né? Depois do julgamento. A minha dúvida, presidente, é justamente, acho que nós precisamos colocar o trem no trilho. Ultimamente, no nosso estado, nós temos tido algumas ocasiões em que parece que o trem está, pelo menos a impressão que eu tenho, é que o processo se transforma em um trem descarregado a capotado. E nós estamos, ao meu sentir, indo nessa direção. Veja, nós temos, e corrija se eu estiver errado, há um procedimento interno em trâmite neste colegiado, que é o órgão máximo do Ministério, que não se confunde com o objeto, pelo menos na minha impressão, não se confunde com o objeto do mandado de segurança. O objeto do procedimento está já com a sua votação iniciada, com seu julgamento iniciado, apenas interrompido no pedido de vista da eminente procuradora Patrícia Guerreiro, diz respeito a uma proposta originária de Vossa Excelência com base num estudo realizado pela Corregedoria Geral do Ministério Público, visando modificar atribuições da 5ª Promotoria Criminal, a não ser que Sua Excelência, como relator, queira também não apenas dizer quem vai ser o promotor titular dela, mas também quais são as atribuições dessa promotoria. E aí eu vou ter que ficar calado, porque Não é para desinstalar, é só para... não, me permita concluir o raciocínio. Então, o procedimento, a proposta inicial de Sua Excelência, o procedimento que está a tramitar neste colegiado, com base no estudo da Corregedoria Geral, era para modificar, pelo menos foi isso que eu entendi, as atribuições da 5ª Promotoria Criminal, que até a presente data tem, embora não provida, tem atribuições perante a primeira vara do Tribunal do Júri. Há uma proposta inicial de Sua Excelência, do Sr. Presidente Colegiado, para que mudasse as atribuições dessa promotoria para atribuições de violência doméstica. Ontem eu trouxe um voto visto e nós começamos esse procedimento. Isso tem nada a ver com o mandado de segurança. O mandado de segurança que está discutindo é qual é a forma, o critério de provimento das promotorias. Se é remoção por merecimento ou se é promoção por antiguidade. É isso que está discutindo. Porque o Poder Judiciário não pode se imiscuir nos nossos assuntos internos do Ministério Público, salvo, evidentemente, para checar a legalidade dos nossos procedimentos. Pelo menos foi isso que eu aprendi nos livros de direito. Eu fico a me perguntar, presidente, inclusive, o que aconteceria se eu ou qualquer um de nós nos arvorássemos a ir checar a rigidez e legalidade dos procedimentos de promoção ao tribunal, que estão, ultimamente, desaguados todos lá no Conselho Nacional de Justiça, com gravíssimas alegações. Eu não estou dizendo que sejam verdadeiras, não me diz respeito, isso é um assunto deles, mas eu fico a me indagar se nós, no cumprimento das nossas missões constitucionais e fiscais da lei, fôssemos lá abrir os procedimentos de promoção do tribunal para checar a rigidez e legalidade desses procedimentos. O que aconteceria nessa hipótese? Não é? Ontem eu fiz um voto vista, discordando da proposta original do presidente, que era não somente de modificar as atribuições, e por uma série de razões que eu reitero integralmente, propus, com base também no estudo formulado pela Corregedoria Geral, que demonstra muito claramente a total desnecessidade momentânea de termos instalado essa promotoria. Inclusive está lá demonstrado que é um desperdício de dinheiro público mantermos essa promotoria instalada. Eu propus, com base nesse estudo, mas também, e hoje, e aí a minha fala é para comentar o que Vossa Excelência reportou, eu penso que o que Vossa Excelência reporta hoje reforça todos os argumentos que eu trouxe ontem, porque o meu voto visto
Corregedoria, que aponta total desnecessidade momentânea desta promotoria, inclusive Vossa Excelência já demonstrou que as eventuais necessidades de acúmulo de serviços da promotoria da violência doméstica já foram supridas, está lá escrito e eu transcrevi no meu voto que a Corregedoria Geral aponta eventual, inclusive, desperdício de dinheiro público na manutenção. Então, nós vamos manter essa promotoria apenas para atender a caprichos, quem quer que seja. Então, eu propus também, em homenagem à manutenção das nossas autonomias que estão previstas aqui na Constituição. Eu, diferente da doutora Gisele, eu não estou aqui, presidente, para agradar ninguém, não. Eu penso que não esteja, dentre as minhas atribuições, como procurador de justiça, como integrante deste colegiado, agradar quem quer que seja, dessa ou de qualquer outra instituição. Peço com muito respeito ao minha intercâmara, mas essa é a minha posição. Como também penso que até mesmo no manejo dos recursos, não tem que pedir autorização ou agradar quem quer que seja. Eu estava lendo aqui, me permita fazer referência a isso, os americanos sempre muito espirituosos, em relação, inclusive, ao que Vossa Excelência acabou de relatar. Os americanos são sempre muito espirituosos. E eles têm lá um tal de prêmio Stella, talvez aqui na Google, ou Stella Awards, que premia as decisões judiciais mais bizarras do ano. Está assim, o prêmio Stella, presidente, lá nos Estados Unidos, ele premia as decisões bizarras as decisões judiciais mais bizarras do ano. Esse prêmio leva esse nome, em homenagem à Stella Liberty. E em 1992, depois de derramar café no seu colo, ela processou a rede de fast food McDonald's, dizendo que a culpa era do McDonald's, que vendia café muito quente. E ganhou uma indenização de $3 milhões. A partir daí, foi instituído o prêmio Stella para as decisões judiciais mais bizarras do mundo. É uma iniciativa muito criativa. Uma das últimas edições que constituiu a internet desse prêmio foi dada para uma decisão judicial chinesa, que concedeu uma indenização de mais de $245 mil a um cidadão chinês que processou a própria esposa por ter feito uma cirurgia plástica antes do casamento sem conhecimento dele. E aí, quando nasceu o primeiro filho, ele alega que ele é muito feio, não se parece com nenhum dos pais. Ele teria, portanto, sido vítima de uma fraude. Mas veja que os americanos, eles premiam as decisões judiciais mais bizarras do mundo. Vossa Excelência estava lendo esses acontecimentos e eu acho que Vossa Excelência hoje está. Eu acho que Vossa Excelência hoje talvez esteja a conhecer a mesma perplexidade que me abatia ontem em relação a alguns fatos que vem acontecendo nesse processo. Veja, se eu entendi direito, Vossa Excelência acabou de relatar a este colegiado que uma decisão judicial do tribunal foi ampliada. A decisão original do tribunal, exarada no mandado de segurança, se eu pude entender bem, ela não estipulava prazo para cumprimento. Em nenhum momento a decisão do tribunal, pelo menos foi isso que eu entendi da leitura ouvida por Vossa Excelência. É o que consta do acordo. Não há, portanto, que se falar em prazos para cumprimento. A própria decisão original não fala em multa, porque, obviamente, isso é até um corolário lógico, me parece, porque o tribunal, mesmo que pretenda, algum de seus membros pretenda, ele não pode dizer quem é o promotor que vai para qual promotoria. Ele pode checar e deve checar os aspectos de legalidade do procedimento.
também, dentro das suas próprias prerrogativas, até anular o procedimento que parece feito. Agora, não pode dizer é que nós tenhamos que promover determinada pessoa para determinada promotoria. E nesse aspecto eu divido, ou uso, peço todas as lentes para dividir da minha eminente técnica, porque eu penso que nós estamos diante de um impasse. Eu coloquei isso muito claramente. Ou nós temos que tomar uma decisão aqui e nós estamos no meio desse julgamento, já iniciou. Ou nós lutamos pela salvaguarda das autonomias política, administrativa, funcional do Ministério Público e das nossas prerrogativas, ou nós permitimos que Sua Excelência diga, então, quem é o promotor que deve ser promovido. Não apenas nessa promoção, todas as outras. Tiramos de nós esse encargo. Então, eu penso que nós estamos diante desse impasse. Tomar essa decisão, que a meu sentir não é salomônica, é covarde. Nós temos que tomar uma decisão. O que é que vamos fazer diante de uma situação de uma clara interferência nos assuntos internos do Ministério Público, numa clara extrapolação da própria decisão que foi tomada no mandado de segurança. Nós temos prerrogativas constitucionais para que nós possamos desempenhar nossas funções com independência. Para isso que ela serve. Então vamos colocar o pingo nos is. Sua Excelência vem tomando posições desde o início deste procedimento que não estão de acordo. Primeiro encaminhou um mandado de segurança impetrado contra ato do Procurador-Geral, mesmo na presidência do Conselho Superior, porque o presidente do Conselho Superior do Ministério Público, não é o Papa. Não é o Papa, não é o técnico da Seleção Brasileira de Futebol. O presidente do Conselho Superior do Ministério Público, está na lei, é o Procurador-Geral de Justiça. Só ele pode presidir o Conselho Superior do Ministério. Então, o mandado de segurança, me perdoe, assim, até a indignação, porque eu não tenho outra palavra para adjetivar o meu sentimento. Mas, um mandado de segurança inicialmente proposto contra o Procurador-Geral de Justiça no exercício da presidência do Conselho Superior é remetido ao primeiro grau de jurisdição e por lá passa um período de tempo grande. É preciso que a Procuradoria-Geral do Estado seja acionada para manejar os recursos cabíveis com a intenção única e exclusiva de trazer o processo ao seu foro natural. Veja, senhor, depois, Sua Excelência tenta propor ao próprio tribunal eliminar a capacidade recursal do Ministério Público, sob um argumento de que a decisão judicial no mandado de segurança teria prestigiado o posicionamento do Ministério Público, o que não é verdade. Não é verdade. O parecer dos autos do procurador natural, que era o doutor Carlos Maia, ontem eu trouxe aqui, a cópia não está aqui na minha pasta, sustentava em posicionamento do Supremo Tribunal Federal, era contrário à concessão da ordem. Era contrário à concessão da ordem. Então, nós não podemos dizer que sejam posturas normais, habituais, previstas na lei. Não podemos afirmar isso. Ou nós nos posicionamos, ou nós permitimos, então, que Sua Excelência diga, afinal de contas, quem ele quer que venha assumir a promotoria. Que, a meu sentir, está muito claro isso. Então, presidente, eu ouso discordar do posicionamento da doutora Gisele, dizendo isso para mim, doutora Gisele, eu não tenho nenhuma intenção de fazer conversinha de compadre para ninguém, não. Quero cumprir a lei. E fazer política de boa vizinhança com quem está tentando interferir indevidamente nas nossas autonomias, nas nossas prerrogativas. Então, se não agradar quem quer que seja, paciência, infelizmente. Mas eu exijo que seja cumprida a lei. Nós estamos no meio do julgamento. Eu penso que o que nós vamos exigir aqui, presidente, é se a procuradora Patrícia pode trazer o seu voto vista hoje, que é a primeira sessão depois da que nós tivemos ontem. O meu voto já fica desde aqui, sim, pode, hoje é a primeira sessão. Nós temos que concluir esse julgamento. Quem for contrário à desinstalação, vote contra a desinstalação. Quem quiser fazer política de
de agrado com o senhor relator, que faça, vote contra. Mas isso não está entre a obrigação do cargo de procurador de justiça. De forma que eu penso que temos que deliberar se continuamos ou não hoje o julgamento. O meu voto é que se continue hoje a senhora procuradora profira o seu voto. Patrícia. Eu só tenho esclarecimento, não, que eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui propondo que a gente cumpra uma decisão judicial, mesmo que essa decisão judicial seja uma estela. A decisão judicial é para anular o procedimento. Se eu não estou enganado, a decisão judicial exarada no mandado de segurança, me corrija, presidente do advogado, é para anular o procedimento de remoção pelo critério de merecimento, sem prazos estabelecidos. Essa é a decisão que o tribunal tomou. Mais do que isso, acréscimos indevidos ao próprio texto da decisão. Vamos botar o que nos diz. Nós somos membros do Ministério Público. Colega Sam. Doutor Flávio, só uma questão, vamos colocar a ordem aqui na votação. Interrompi, coloquei em debate, o Intercana fez a sua manifestação, o Dr. Cosmo fez a sua manifestação, a doutora Patrícia, além de proferiu o voto vista, pediu para se manifestar antes sobre a questão de ordem do Dr. Cosmo, permitindo que o Dr. Sami antes se manifestasse. Então, como eu sou um democrata, primeiro vamos conceder a palavra à doutora Patrícia, depois eu lhe concedo a palavra. Não é voto, não. Não é consideração não, né? É que a decisão anula os atos da administração superior. Ela não está mandando anular, ela anula a decisão. Anula. Mas o processo de remoção. De remoção, está anulado, Isso não tem nada a ver com remoção, tem a ver com a atribuição. Doutora Patrícia. Quer dizer, ele está pegando recurso, está em prazo de atribuição. A questão de ordem levantada pelo Dr. Cosme, em razão da manifestação do Dr. José, ela acaba se confundindo também com os fundamentos do meu voto. Porque, na realidade, é exatamente isso. Eu me debrucei sobre as decisões. Eu olhei, desde ontem, essa era uma preocupação minha, e embora o Procurador-Geral não tivesse sido notificado, isso em algum momento ia acontecer. Daí a minha decisão por cautela de olhar. Eu vi, revi, agora foi colocado aqui, eu estou absolutamente convencida de que não há qualquer conflito com relação à instalação e a decisão emanada pelo Pleno. A decisão, o acordo judicial é claríssimo, ele torna nulo o edital número 4 e a resolução número 4, também de 2013, que removeu o doutor Efraim, isso está nulo, isso não existe mais. E diz que determina que o cargo vago da quinta promotoria seja provido quando for provido e se for provido. É essa a interpretação, mediante a prévia abertura de concurso de promoção de antiguidade. Não há qualquer contradição. Agora, se a notificação que veio depois extrapola e outra, cabe recurso. Então, que nós estamos a decidir aqui, não há, eu estou absolutamente convencida. Não há conflito entre o acórdão 7.657 e a possibilidade de desinstalação ou também a modificação de atribuições da Defensoria. E era isso que eu queria dizer com relação à questão de ordem. Eu, atendendo um pedido da eminente corregedora, suspendo a sessão por 2 minutos.